Olá pessoal, me chamo Paulo Roberto, eu sou professor de dança de salão. Essa é Silvia Soares, também professora de dança de salão. Hoje ela vai me auxiliar na minha aula. Eu escolhi uma aula de forró para hoje, não podia ser diferente, porque é o nosso gênero e é um dos gêneros que eu gosto mais, da dança de salão. Quando a gente fala de forró, na verdade não se trata apenas de uma dança, mas de todo um universo cultural. Tá? Então é toda uma cultura histórica, é uma forma de expressão aqui do Nordeste, que abrange vários elementos. Que elementos são esses? Música, dança e até mesmo o lugar onde a gente dança, né? O tipo de festa. Quem de nós nunca falou, vamos ao forró? Vamos para o forró? Então essa palavra também designa a festa que a gente participa. Certo? Quando a gente fala especificamente de música e de dança, esse forró também é dividido de várias formas. Então, dentro desse universo, a gente vai ter baião, a gente vai ter shot, a gente vai ter arrasta-pé, forró tradicional, forró estilizado. Então, tem muitas formas da gente expressar isso musicalmente e também na nossa dança. Hoje, a minha aula vai ser uma aula bem direta e bem específica sobre um ponto muito importante dos fundamentos da dança de forró. Esse fundamento a gente pode colocar em qualquer uma dessas vertentes de forró, que é o giro. É uma coisa que muita gente tem vontade de fazer e não sabe como processar e não sabe como começar. Por isso que é um aspecto tão importante e que vai agregar tanto na nossa dança. Tá? Então, muita gente, quando a gente vai dançar, diz logo: olha, eu sei dançar, eu sei fazer o básico, mas eu gostaria de girar, mas eu não sei fazer giro, e se sente seguro, mas gostaria muito de fazer isso. Então o ponto de partida hoje, a nossa aula vai ser, essa minha aula vai ser sobre isso, tá? Sobre a questão do giro. Então vamos lá, eu vou fazer aqui com Silvia o que é que a gente vai fazer. A gente vai fazer um treinozinho, um movimento que a gente chama de dobradiça. Esse movimento é a base de giro. Então a maioria dos meus giros no forró vai ser em cima desse movimento nos pés, que consiste em quê? Apenas levar a perna atrás, voltar o peso e vir para frente de novo, parar no meio. Então, mesma coisa eu vou fazer com a outra perna para o outro lado. Eu vou atrás, volto para o meio. Tranquilo? Então eu faço 1, transfere 2, abre 3, faço 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Esse é o movimento que a gente chama de dobradiça. Quando você for fazer na prática, é bom que você treine bastante essa questão dessa transferência de peso, para a gente não confundir a quantidade de pisadas. Então eu tenho 3 pisadinhas de cada lado. Uma pisadinha e outra pisadinha voltando o peso, e aí eu venho para frente, eu abro um paralelo, mesma coisa para o outro lado, uma pisadinha, outra pisadinha e uma terceira. Tranquilo? Isso aí é a base de giro, ou seja, girar, que aparenta ser uma coisa muito difícil, na verdade não é tão difícil assim. Apenas você precisa fazer esse movimento e ver como é que você vai fazer isso com o seu parceiro, na questão espacial. Você vai ver o espaço que você vai tomar. Ah, mas tem muitas formas, eu vejo que as pessoas têm muitas formas de braço. Isso é uma coisa que a gente vai ver na aula também. Mas quanto aos pés, vai ser basicamente isso. Como é que a gente pode fazer isso com o parceiro? Quem está conduzindo, o condutor, ele vai fazer assim, mãozinha de bandeja para a dama, tá? E a dama vai colocar a mão por cima da mão dele, certo? A dama vai conduzir. Então o que é que acontece? Eu vou começar com a minha perna esquerda indo atrás e vou soltar a mão que corresponde à minha perna. Minha mão esquerda, no caso da dama, é a mesma coisa, só que ela vai para a direita e a mão direita dela sobe. E eu faço isso. 1 e volto 2. Mesma coisa do outro lado. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2.
Então esse é o movimento que a gente chama de dobradiça, certo? É uma das bases do forró, que você coloca em qualquer gênero de forró, e é a base de giro, é a base que você vai girar. Tá? Então o que é que acontece? Eu posso fazer esse movimento em várias direções. O que é que vai caracterizar o giro? Eu fazer essa mesma coisa, mudando a referência, a direção. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2 e parou. Vou fazer exatamente essa mesma coisa. Só que quando eu for atrás, aqui, eu vou olhar para a dama. O que é que isso significa? Que eu vou mudar a referência. Tá? Eu vou até soltar a mão dela para a gente visualizar melhor. Então eu vou fazer isso em outra referência. Eu vou atrás, só que olhando para ela. 1 e aí eu vou fazer o 2 naquela direção. E ela também. 2. Eu vou dar continuidade ao mesmo movimento, só que com outra relação espacial. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2 e parou. Tranquilo? Quantas vezes eu posso fazer isso? Uma vez ou várias vezes? Tá? Quem vai determinar é o seu movimento que você vai fazer na hora, ok? Vou exemplificar na prática uma vez só como é que seria. Então, a gente começa aqui com essa relação espacial com a dama, tá? 1 e 2. Vou fazer a mesma coisa olhando para ela. 1 e 2 e parou. Se o objetivo é fazer apenas uma vez, o que é que isso significa? Que agora eu vou voltar para aquela relação que eu estava antes. A diferença é apenas que troquei de lado. Então eu vou abrir aqui, ó, abrir, 1 e 2, 1 e 2. Vou repetir isso fazendo lado. Agora, trocando de posição. 1 e 2, 1 e volto para o dobradiço. O que é que está acontecendo? Estou fazendo uma vez. Isso é importante. Daqui a pouco, quando a gente colocar a mão, você vai ver como é que isso é importante, a importância disso. Tá? Então, vou fazer mais uma vez, só que agora fazendo várias vezes. Então, estou aqui, ó, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Vou olhar para ela, mudar a referência, fazer várias vezes. 1 e 2, 1 e 2. Quando eu quiser terminar, eu só volto para frente dela, pega a relação que eu estava antes. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Tranquilo? Beleza? Vou fazer isso na música para vocês observarem como encaixar isso no ritmo. Tá? Quando vai na música, dá vontade do nosso corpo se soltar mais. Ok? Então, existe no forró um aspecto que você está sempre pulsando. É uma dança que é pulsada. Então, quando a gente for na música, você vai visualizar com a prática, com o treino, você vai fazer esses giros de uma forma mais pulsada, de uma forma mais solta, de uma forma mais de brincadeira que o forró exige. Então, em vez de você pensar em fazer ele assim, retinho, você vai fazer assim, ó. 1 e 2, seu corpo tem um leve balancinho. 1 e 2. Solta o som, DJ. Observe. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Vou fazer o giro, olhar aqui para ela, passar. Só uma vez, já volto.
fez duas coisas, né? Uma foi ver como era o movimento em si, que o giro é feito em cima desse movimento, que a gente chama de dobradiça, certo? E aí o segundo ponto que a gente tocou foi a questão do espaço, da minha relação com a dama, o mesmo movimento, como é que ele vai se caracterizar em giro, tá? Só que aí existe um terceiro elemento, que aí sim a gente completa e a gente vê, de fato isso é o giro, que são as mãos, que é o que a gente vai falar agora. Então eu estou aqui, aí vem, meu amigo, é muito difícil dançar forró, principalmente aquelas pessoas que fazem muitas coisas, fazem muitas figuras de braço. Não é tão difícil porque a perna vai ser isso que a gente já explicou. O que vai adicionar é o braço. O que é que eu vou fazer com essa mão? Daí são muitas e muitas opções. Então quando eu estou aqui, eu posso, por exemplo, segurar a mão esquerda, deixar a outra solta. Eu posso segurar as duas mãos, certo? Eu posso segurar as duas mãos, só que uma embaixo e outra em cima. Eu posso fazer isso invertido. No pé vai ser o giro. Na mão é que vai determinar que tipo de giro eu estou fazendo. Tranquilo? E ainda por último eu posso trocar a mão. A gente chama isso de sistema cruzado, referente ao braço. Então tem muitas possibilidades quando o par vem a mão do outro disponível. Por exemplo, um que a gente chama de giro simples. Eu estou aqui, 1 e 2. Lembra que a gente falou que poderia ser várias vezes e uma vez só? O giro simples é uma vez só, com uma das mãos. Eu posso fazer a mão trocada, posso fazer com a outra mão, tá? Não tem problema. Agora eu vou fazer mão esquerda e direita dama. Então eu olho para ela e eu faço apenas uma vez. Isso se chama giro simples. 1 e 2, fazer de novo. Atrás e passa. 1 e 2. Esse mesmo giro a gente pode fazer de várias formas. Vou mostrar para a gente visualizar. Tá? Então eu estou aqui no dobradiça e 2. Se eu quiser fazer com a outra mão, dá tudo certo também. 1 e volta para o dobradiça. Se eu quiser trocar a mão, dá tudo certo também. 1 e 2. Vou trocar aqui, troquei, 2, 1, troquei, 1, 2. Então tudo isso é giro simples. O que é que eu estou alternando? Só o jeito que eu pego na mão da dama, ok? Então uma coisa para você praticar de início, quando você pegar as etapas, né? Pegou a questão da dobradiça de frente com a dama. Então o primeiro giro que eu vou treinar, o mais simples possível, para depois eu poder ir evoluindo. Esse é o giro mais simples. Fazer só mais uma vez para não restar dúvida de forma lenta. Então eu estou aqui, 1 e 2. Vou fazer a dobradiça olhando para ela. Segurei uma das mãos e passei. 1, voltei para a dobradiça. Fazer a mesma coisa para o outro lado. 2 e 2, 1, voltei para a dobradiça. Tranquilo? Então essa é uma figura de treino inicial para você iniciar seu giro, chegar na festa, chegar no forró com uma coisa diferente, tá? Então, o que é que você pode fazer mais? Vamos fazer testes com a mão. Então eu estou aqui, se eu segurar as duas mãos, por exemplo, eu já surjo com outra figura de giro, por exemplo, tá? Se eu fizer assim, segurar as duas mãos, botar a esquerda embaixo e a direita em cima, acontece outra coisa. Tranquilo? Então são essas coisas que a gente vai explorar. Vamos fazer o seguinte: a gente já viu o giro simples, vamos fazer outro agora que a gente chama de oposição X ou chuveirinho. Esses nomes dos movimentos vai depender muito de região para região. E todos estão certos, e você pode chamar do nome que você quiser. Se você procurar por esse nome, chuveirinho, você vai encontrar esse movimento, certo? Aí, o que é que acontece? Lembra que a gente falou que fazia
uma vez só e várias vezes, aqui a gente vai fazer várias vezes. O giro simples poderia ser também, mas aqui para esse chuveirinho a gente vai fazer várias vezes. Então estou aqui, ó, 1 e 2, 1 e 2. Vou preparar do mesmo jeito. Por que que chama chuveirinho? Porque aqui na mão em cima lembra um chuveirinho, como se a dama, a conduzida, estivesse debaixo do chuveiro, tá? Ou posição em X, ou posição em X, porque ó, o bracinho está em formato de X. Então eu passo aqui para o outro lado, posso fazer várias vezes, lembra? Indo e voltando. Eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou e volto. Quando eu quiser finalizar, o que é que eu faço? Simplesmente volto à posição para fazer, para frente dela, para fazer dobradiça. Então, ó, eu volto à posição dobradiça. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Então, isso é muito importante. Você fazer esses movimentos, né, com consciência. Quando vai ser um X, ou chuveirinho, como a gente fez agora, ou quando vai ser um giro simples, tá? Vou fazer mais uma vez de forma lenta. Então, estou aqui, ó, 1 e 2, 1 e 2. O que é que vai determinar mesmo? A questão do se vai ser um X, de fato, eu segurar as duas mãos e levantar elas. Tá? Então, quantas vezes eu posso fazer? Quantas vezes desejar. Então, 1 e 2 e 2. Eu quero finalizar, o que é que eu faço? Eu volto para frente dela, faço dobradiça. 1 e 2, 1 e 2. Beleza? Vamos ver como é que essa figurinha fica na música? Vamos lá. Ansiosamente que a gente esteja mais livre para poder praticar essa dança com mais liberdade, né? Novamente. Então é o seguinte, a gente já viu alguns pontos cruciais de como fazer esses giros. E aí a gente viu giro simples e a gente viu chuveirinho, uma posição X. A gente vai fazer outra figura agora, tá? Aqui, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte. Praticamente a mesma coisa do chuveirinho. O que é que vai mudar? Eu vou levantar apenas a mão direita dele e esquerda dela. Só isso. Beleza? Então estou aqui, ó. 1 e 2. Vou preparar para o giro olhando para ela. Vou levantar a mão direita. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Como é o nome desse movimento? Chave. Tá? Chave. Por quê? Porque ela aqui, ó, faz o formato de chave. Chave de braço. Nas costas dela, a mão dela indo para trás. Ok? Então esse movimento não tem toda dança que for ter giro,
tem esse movimento também. As danças que tem giro, geralmente elas têm as mesmas figuras de braço. O que vai mudar são as bases, certo? Então, essa figura chamada chave. Eu posso fazer desse jeito que eu estou mostrando para vocês, mas eu também posso fazer ela apenas com a mão. Também é chave. Eu faço 1 e 2 só com a mão. Eu posso fazer também com a pegada cruzada. Lembra que a gente falou do sisteminha cruzado? Ó, e 2, 1 e 2. É chave também, tá? Isso, com o tempo, você vai praticando e vai modificando o seu braço e vai surgindo novas possibilidades. O que a gente quer fazer hoje é a fundamentação, as maneiras mais simples de se fazer giro para você aprender. Então, vou fazer essa mesma coisa, só que agora do jeito que eu falei anteriormente, com os dois braços. Eu estou no dobradiço, vou fazer o dobradiço olhando para ela. Olhei para ela, fiz chave. E 2. 1 e 2. 1 e 2. Se eu não quiser mais, como é que eu faço para voltar para o dobradiço? Faz mais um com um giro simples. Eu estava levantando a mão direita, certo? Eu posso muito bem soltar a esquerda e fazer um giro simples, né? Que tem possibilidades e possibilidades. Então, ou eu posso inverter, terminar com um giro simples, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter aqui, ó. Eu inverti, terminei com um giro simples e volto para o dobradiço. E 2, 1 e 2, 1 e 2. Tranquilo? Fazendo devagar mais uma vez. Então estou aqui e 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Vou olhar para ela e fazer dobradiço. 1 e 2. Uma coisa interessante para que o movimento fique mais confortável, mais fluido, é que nesse momento que o braço dela ultrapassa a linha do meu braço, né? Então o braço dela esquerdo vai ultrapassar a linha do meu braço esquerdo. Por quê? Uma coisa que é comum, que pode acontecer, é o movimento ficar preso aqui. Aí fica desconfortável e quebra um pouco da fluidez. Então, é interessante o braço passar para o outro lado, tá? Então, toda vez que eu passo, fazendo devagar, passo, chego desse lado, o braço passa para cá, o braço volta. 1 e 2, o braço passa, o braço volta. Quero finalizar da maneira que a gente fez. Eu inverti aqui, ó, o que estava em cima, foi para baixo, o que estava embaixo para cima, fiz mais um, e aí eu volto para o dobradiço. 1 e 2. Música! Somos aqui perto de Então, quantas figuras a gente já viu? Vamos ver se você tem a memória boa. Vai pensando aí. Primeiro, a gente viu o dobradiço, que é a base de tudo, a base dos giros, né? Depois, a gente viu o formato mais simples, giro simples, pode ser feito com várias mãos diferentes. Depois, a gente viu o X, que é o chuveirinho. E depois, por último, a gente viu a chave, certo? Então, são vários tipos de movimentos que a gente pode fazer. Vamos fazer outra figura agora. É uma figura bastante clássica também no forró. Figura que a gente chama de ioiô.
Por que ioiô? Porque é a sensação que dá ao brincar com o ioiô, de enrolar e desenrolar. Então eu estou aqui, ó, fazer só para você visualizar como é. Então, ó, ela enrola aqui, ó, e ela desenrola, certo? Lembra do ioiô? Enrola, desenrola, enrola, desenrola, enrola. Então essa analogia, por conta disso, colocaram o nome desse passo, tá? Enrola, desenrola. Interessante é que, do jeito que você faz a chave com uma mão só, o ioiô você pode também fazer com uma mão só. Então ela vem, ó, ela enrola e ela desenrola. Ela enrola e ela desenrola. Tranquilo? De boa? Esse movimento aqui, ele tem uma peculiaridade. Por conta do jeito que o braço está, o cavaleiro vai fazer essa dobradiça, ou a marcação dessa dobradiça, com um formato um pouquinho diferente, para poder eu ter mais conforto ao abraçar a minha dama, certo? Você vai visualizar isso de forma lenta. Então eu estou aqui no dobradiça, sempre a gente está partindo do dobradiça, tá? O que é que acontece? Eu vou fazer esse dobradiça aqui, eu vou deixar a mão direita embaixo, é isso que vai caracterizar o ioiô, beleza? Mas eu posso pegar na outra também e levantar. Aí, olha só, eu vou fazer 1 e 2, 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 1 e 2. O que é que acontece? Não sei se você conseguiu ver o meu pé direito. O que foi que aconteceu com o meu pé? Isso é importante. Esse passo aqui já é um pouquinho mais evoluído, mas a base é a mesma, certo? Então eu fiz aqui, ó, 1 e 2. Se eu estiver pensando na base que eu passei, a dobradiça, eu posso pensar em fazer essa base um pouco menor. 1 e 2. Se eu diminuir ela, chegar nesse formato, eu posso diminuir mais ainda. Posso só ir atrás e ficar com ela bem curtinha. É isso, ó. Bem curtinha, estou fazendo a mesma coisa, só que bem curtinho, ó. Atrás e volta, traz movimento mais contido, traz e volta, traz. Antes eu estava fazendo assim, 1 e 2, que é a minha necessidade dependendo do movimento que eu esteja fazendo, o passo, né? Mas eu posso fazer isso, atrás bem contido, atrás e volta, atrás e volta. Por uma questão espacial com a dama, eu vou fazer esse movimento mais contido por conta do braço. Vou mostrar isso na prática. Se eu fizesse o X, eu posso fazer minha dobradiça muito grande. Não tem problema. A dela e a minha estão do mesmo tamanho. Está muito grande. Agora, se eu fizer o ioiô com a minha dobradiça muito grande, eu vou começar, meu corpo vai começar a ficar estranho, certo? Vai começar a ficar desconfortável. Então, olha só como é que ficaria com esse formato. Como fica estranho, eu vou atrás e fica preso no movimento. Eu vou atrás, não tem como fazer direito, tá? Então, por conta disso, desse braço que está aqui amarrado, enrolado, não dá para fazer tão grande a dobradiça. Por isso que o cavaleiro vai fazer o seguinte, ó, bem curtinho, volta, numa direção só, atrás e volta, atrás e volta. Dobradiça sempre, então. 1 e 2, fazer a mesma coisa, só que por contigo. O dela pode ficar grande. Atrás e volta. 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 Fazer isso de alguns outros ângulos para ficar melhor de você observar. Por exemplo, se o cavaleiro estiver nessa posição de costas, ó, 1 e 2, 1 e 2. Prepara, 2, eu levo atrás, atrás, para trás, para trás, para trás, para trás. Dessa outra posição também. Então eu estou no dobradiça, 1 e 2, vou olhar para ela, faço meu movimento contigo, trás, junto, atrás, junto, atrás, junto, trás, junto. Trás, junto, atrás. Quando eu quero finalizar, vou fazer da mesma forma que a gente fez
quando foi com a chave, levanta na mão esquerda dele, tá? O detalhe é o seguinte: quando eu vou finalizar, aí eu tenho que fazer, por último, a última vez, uma dobradiça normal, do tamanho grande, para eu poder fazer uma troca de lugar com ela. A gente chama isso de passagem, né? Base de passagem, giro de passagem, tem várias formas de chamar isso. Então, quando for para finalizar o ioiô, eu estava fazendo curto, mas eu não quero fazer mais. A última vez eu vou fazer passeio atrás e dobradiça, tchum e tchum, 1 e 2. Fazer mais uma vez para vocês visualizarem ainda sem música. Então, estou aqui, ó, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Vou olhar para ela. E faça a minha base curta, dobradiça bem curtinho, 1 e 2, para uma direção só, 1 e 2. Quero sair, amplio para trocar de lugar, 2, volto para dobradiça, 1 e 2, 1 e 2, fazendo a mesma coisa desse lado, 2, olhei para ela, 2, trás, 2 e 2, vou finalizar, passa grande, 2, volto dobradiça, 1 e 2, 1 e 2. Vamos fazer a música? Tranquilo. Eu queria fazer uma observação muito importante. Agora você vai pensar assim: eu sei agora como fazer os giros no forró, era uma coisa que eu queria, mas como é que eu vou aplicar isso na prática? Né? Como é que eu vou para uma festa, eu vou para o show, eu vou para o quarto do povo? Como é que eu vou conseguir fazer isso na prática? A maioria das pessoas que dançam no quarto do povo sabem fazer alguns movimentos. Por exemplo, 2 para um lado, 2 para o outro, 2 para um lado, 2 para o outro, tá? Ou você sabe fazer, ou existem várias bases, vários formatos, né? Por você tem um do baiano, por exemplo, só lembrando que tem muitos, né? Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tem vários tipos de miudinho, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tem o frente e trás, que é uma das mais praticadas, né? O vai e vem, 1 e 2. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Aí você pensa, como é que eu vou colocar esses giros? Você pode saber uma base dessas, que eu citei aqui, tem muitas outras, certo? Você pode saber uma dessas, ou você pode saber todas elas, mas não saber girar, né?
Então como é que eu vou introduzir? Se eu já sei, eu desenrolo meu forró, já é bom e tal, mas como é que eu vou colocar isso na minha base? Qualquer uma dessas bases que a gente está fazendo aqui agora, você pode colocar o dobradiça e iniciar o seu giro e começar a fazer o giro. Então, por exemplo, no lateral, se eu estou aqui, eu posso colocar giro aqui? Sim, basta que eu saiba fazer o dobradiça, tá? Então, geralmente, quem está conduzindo vai começar com a perna esquerda. Quem está sendo conduzido vai começar com a perna direita. Então, se você determinar isso, talvez fique melhor para você se comunicar. Então, eu estou no lateral. Quando a minha perna esquerda estiver livre para agir, eu entro no dobradiça. E a partir do dobradiça, eu começo a fazer os giros. Então, eu estou 1 e 2, 1 e 2. Perna esquerda está livre. Eu posso fazer dobradiça? Posso. Vou começar com a esquerda. Então, eu faço dobradiça, dobradiça, dobradiça. Como é que o conduzido vai entender essa dobradiça? O fato de você virar o seu corpo, tá? Então, se eu estou de frente para ela, meu corpo não está virado, né? Então, a gente está num sistema aqui paralelo e 2. Cheguei com a minha perna esquerda livre. Como é que eu vou fazer para ele entender? Eu vou virar meu corpo. Quando eu viro meu corpo para começar o dobradiça, induz, né, influencia no movimento dela para ela virar também. Eu estou aqui, eu faço isso aqui, eu viro, beleza? Eu já entrei no dobradiça. Se eu entrei no dobradiça, o que acontece? Giro, tá? Então eu estou aqui, entrei aqui, posso fazer vários dobradiças, se quiser. 2, 1. E aí o giro que eu quiser, giro simples, por exemplo. 2, eu volto para o dobradiça. 1 e 2 e 2. Mas aí agora eu queria voltar para o passo básico. Vai ser o mesmo princípio. Quando eu estiver com a perna esquerda livre, eu posso voltar para o básico. Qual foi o básico que a gente usou agora, antes de entrar na dobradiça? O lateral. Então a gente pode voltar para o lateral também. Estou com essa mão conectada, eu vou abraçar a dama aqui no meu dobradiça. Atrás e. Daqui, minha perna esquerda está livre, posso voltar para o lateral para estar fazendo o lance. 1 e 2, 1 e 2. Vou fazer mais uma vez. Eu abro no dobradiça, faço dobradiça. 1 e 2, 1 e 2. Olhei para ela, passei no giro. 1 e 2. Voltei para o dobradiça. Vai querer voltar para o básico. Abraçou ela, esquerda livre, lateral. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2. Tranquilo? Só isso, tá? Vou fazer uma vez na música para você ver como funciona e como encaixa nos tempos musicais, ok? Silvio está colocando uma música.
Então é isso. Se você praticar essas coisas, vai dar tudo certo. Você vai introduzir esse elemento tão massa que é o giro na sua dança, tá? Vamos lá. Então, vou fazendo o dobradiça. Não, antes disso, uma observação importante. Depois que eu entrei aqui, depois que eu estava no lateral aqui, que eu entrei no dobradiça, eu fiz vários dobradiças, né? Tá? Tchum, tá? Tchum, tá? Para poder fazer o giro. Você pode diminuir essa quantidade. Se você quiser, você pode praticamente ou entrar de forma direta no giro. Tá? Então, estou aqui, ó, 1 e 2, posso diminuir essa quantidade, abrir, 2, já entrar no giro. Você vê que eu só fiz uma dobradiça completa, né? Eu fiz aqui, ó, para um lado, para o outro, e já vou fazer a passagem com ela. Eu posso fazer assim, se ela forma um pouco mais direta. Isso aí, quando você estiver mais treinado, já treinei, já repeti várias vezes, aí eu posso colocar essa dinâmica mais direta, tá? E aí eu posso fazer mais direto do que isso. 1 e 2, 1 e 2. Eu estou aqui, ó, dessa passagem aqui, dessa abertura, já fazer o giro, ok? Só que essa abertura, para poder ser giro, lembra que a gente tocou no ponto que você olha para ela? Então, se da primeira eu quiser já fazer esse giro, eu não posso deixar ela torcer tanto comigo. Então, a primeira abertura do dobradiça já seria aquela que você olha para ela. Então, ficaria desse jeito. 1 e 2, eu vou olhar para ela. Olhei para ela. A primeira abertura, em vez de eu fazer diagonal, eu faço a abertura olhando para ela. E aí eu já faço o giro de forma bem direta. 2, 1 e 2. A forma de direta também de acabar, de entrar no básico, sem precisar fazer dobradiça. Chegou aqui, em vez de eu entrar no dobradiça, eu já posso entrar direto no lateral. E 1 e 2, e 1 e 2. Isso eu vou fazer para você observar de forma direta. Tá? Então eu estou aqui, 1 e 2. A primeira vez que eu vou entrar no dobradiça, desculpa, já vai ser olhando para ela. Olhei para ela. 1 e 2. Quando eu for voltar, em vez de fazer atrás, a minha intenção é terminar o giro, ser mais direto. Então eu vou fazer 1 e 2, já voltar para o lateral. Vou fazer isso com dinâmica para você observar. Então estou aqui, eu faço 1 e 2, lateral, 1 e 2. Quando eu for fazer a abertura, eu já faço olhando. 2, 1. Não vou voltar para o lateral, depois vou dobradiça, já volto para o lateral. E 1 e 2. Tá? Tranquilo? Vamos ver como é que funciona na música? É isso aí, forrozinho. Ô, salgado do meu lar do povo. Você vê como é tranquilo. Outro ponto, para dar esses exemplos agora para o luto, a gente estava fazendo só o giro simples, né? E aí, de que forma? Mais direta. É uma possibilidade. Você pode fazer dobradiça várias vezes ou entrar de forma direta, ok? Só que em vez do giro simples, eu posso fazer dessa forma mais direta
aquelas outras figuras que a gente trabalhou. Quais eram elas mesmo? Você lembra? Giro simples. O que mais? X, né? Que é o chuveirinho. Aí vem chave e ioiô. Essas figuras são bem clássicas. Quando você for dançar forró, você vai encontrar essas figuras. Você vai conseguir se comunicar. Eu vou dançar forró em Pernambuco, vou dançar forró no Ceará. Será que as pessoas vão saber, vão fazer as mesmas coisas que faz aqui? Sim, claro que cada região tem a sua cultura, tem a sua variação, tem a sua linguagem. Mas tem muita coisa em comum, como esses giros que a gente faz em qualquer canto, em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil, em que a gente dança forró. Tranquilo? Então é o seguinte, essas figuras aqui, que eu fiz direto a parte do lateral, eu posso fazer, eu fiz o giro simples, posso fazer essas figuras. Então eu estou aqui, ó, 1 e 2, e 1 e 2. Eu vou atrás, posso fazer o X, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Quantas vezes quiser, terminei, voltei, 2. Lateral, direto. 1 e 2, 1 e 2. Posso fazer a chave. E 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Terminei, posso fazer direto. Lateral. 2 e 1 e 2, 1 e 2. Qual foi mais que a gente fez? Ioiô. Posso fazer direto. 2 e 3 meu dobradiça curta. Traz e volta. Atrás. O último eu faço passando. 2, 1 e 2. Certo? Já foi todos, né? Que a gente fez? Tranquilo? Tenho mais duas coisas para falar. Certo? Uma é dar outro exemplo para você de base, que já é clássico, que a maioria das pessoas talvez você já faça, que é o frente e trás. Tá? Então, tem o lateral, todo mundo faz praticamente, tem o frente e trás. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. A maioria das pessoas fazem isso. Claro, que dependendo de cada um tem o seu jeito próprio de dançar. Né? Então, às vezes, pode variar. Tem gente que faz ele mais sinuoso. E 1, 2, e 1, 2, e 1, 2. Não importa. Independente de como seja o seu frente e trás, o giro vai dar certo também. Então, o que é que prevalece? O mesmo princípio. Quando eu estou com a perna esquerda livre, eu posso começar a fazer dobradiça e posso ir direto para o giro. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, no frente e trás, 1 e 2. Se eu fiz a metade do frente e trás aqui, minha direita está livre. A gente está priorizando a perna esquerda para entrar nos movimentos. Isso se falando do cavalheiro. Mas a dama está em oposição a ele. Então, para a dama é a direita. Certo? Toda vez que for iniciar, que for trocar de movimento, a gente está priorizando a esquerda. Mas para ela é a direita. Ok? Então, eu vou fazer aqui mais um segmento. 1 e 2, terminei minha base. Fiz a minha base completa. Então, o que é que acontece? Aqui eu estou com a esquerda livre. Se eu estou com a esquerda livre, eu cheguei na mesma posição de quando a gente chegou lá no lateral. Significa que eu posso fazer dobradiça. Dobradiça. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Posso fazer? Giro. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. E parou. Cheguei nessa posição, em vez de continuar na dobradiça, qual é a perna que ele tem que estar livre? A dela? Esquerda dele, direita dela. Já posso voltar para o frente e trás. 1 e 2, 1 e 2 e 2. Tranquilo? Então, se a minha perna esquerda estiver livre, eu estou priorizando ela para entrar. Não é que você fazer com a perna invertida seja impossível e errado. Não. Só que a gente está priorizando a esquerda para facilitar a comunicação entre os pares. Tá? Então, vou fazer mais uma vez. Estou aqui, ó. 1 e estou para a direita. 1, estou para a esquerda livre. Abrindo dobradiça. 1 e 2. 1 e
e 2. Preparei, olhei para ela, dobradiça de novo, 1 e 2. Posso entrar na frente e trás, quando a minha esquerda tudo é livre. Se a gente pegar o mesmo caminho que a gente fez com o lateral, a gente também pode fazer isso de forma mais direta, sem precisar passar muito tempo no lateral, no dobradiça. Então, eu estou aqui, ó, na frente e trás, olha só. 1 e 2, 1 e 2. E 2, 1 e 2. Esse não é o lugar que eu vou fazer isso aqui. Faz assim. Não é o lugar que eu vou fazer isso aqui para entrar no dobradiça. Do mesmo jeito que eu fiz em relação ao lateral, eu posso entrar de forma mais direta. Veja aí, atrás desse diagonal, eu posso ir atrás daquele jeito, olhando para ela. Olhei para ela e passei no dobradiça. 2 e parou. Quando eu juntar aqui, ó, posso voltar para frente e trás de forma mais direta. Poderia usar o dobradiça de novo? Poderia ir para aqui para trás. Tá? Mas não, eu posso já, estou com a esquerda livre, posso entrar direto no dobradiça. 2, 1 e 2. Então na prática fica assim, ó. A primeira abertura já vai ser aquela que eu abro olhando para ela. Abro olhando para ela, passei. Por último, não faço dobradiça, já entro direto. Beleza? Muito bem. Antes de colocar na música, eu gostaria de fazer outras observações. Uma observação muito importante. Quando eu fico bastante prático em relação a isso, não necessariamente eu tenho que terminar um movimento, uma figura, entrar no básico, né? E depois fazer outra figura, terminar, entrar no básico. Eu não preciso ficar alternando dessa forma. Com o básico entre cada figura. É errado? Não. Lógico que não. Muito bom para você treinar. Mas outra possibilidade é você alternar a figura de braço sem necessariamente voltar para o básico entre uma coisa e outra. O que é que eu quero dizer? Vou mostrar na prática. Então eu estou aqui, ó. Faço dobradiça, por exemplo. Né? Então eu começo com um chuveirinho. 2 e 2. Isso quer dizer que eu tenho que terminar o chuveirinho. Terminar o chuveirinho. Entrar no básico. Para depois, agora é a vez da chave. Chave. Para depois, ioiô. Pode ser assim? Pode. Mas se você quiser deixar a dança um pouco mais dinâmica, você vai treinar a tal ponto que você vai começar a unir essas figuras uma à outra sem retornar para o básico. Então eu estou aqui, vou fazer a mesma coisa com outra configuração para você ver. Então eu começo com o chuveirinho, faço algumas vezes eu fico com o chuveirinho. Toda vez que eu chego na posição inicial, posição primária, que é essa, eu posso alterar a figura. Então eu estava fazendo chuveirinho, a minha figura agora pode inverter, pode se tornar uma chave. Como é que eu devo fazer para entrar numa chave, como a gente viu? Levanta a mão direita dele e a esquerda deixa embaixo. Então eu passo 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Se eu quiser fazer ioiô, como é que eu faço? Direito embaixo, esquerda em cima. Aí vem um detalhe. Lembra do movimento mais contínuo? Movimento pequenininho em uma direção só? Mesma coisa. 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Se eu quero finalizar, eu passo para lá para o outro lado. 2, 1 e 2. Opções aqui para fechar o movimento. Como a gente já viu, posso voltar para a dobradiça, posso ir para o lateral, posso entrar na frente e trás. Tranquilo? Então eu vou fazer frente e trás, por exemplo. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Ok, pessoal? Então, basicamente, essa é a aula de giro. Quando você assiste uma aula dessas assim, a intenção não é que você aprenda de cara os movimentos.
O nosso corpo, ele leva um tempo para absorver as informações. Então, de repente, são movimentos que você nunca fez na vida. Então, isso, a nossa mente leva